Terça-feira Santa, 15 de abril de 2025, e aqui nossa série hoje é o Confronto no Templo e as Parábolas de Juízo. Semana da Paixão, dia 3. Bem-vindo ao Evangelho para você. Esta tem sido uma semana bem intensiva e, por assim dizer, nós estamos dormindo e acordando com o nosso Mestre. De manhã cedo, e agora é 5 e pouco da manhã, nós temos ido com Jesus ao templo e participado ali com ele dos principais eventos de sua vida nesta última semana antes da crucificação. Ao cair da tarde, nós nos retiramos para o Monte das Oliveiras para passar a noite e hoje pela manhã estamos retornando mais uma vez para participar desse dia de Jesus. Hoje é um dia cheio para Jesus, há muitos eventos que irão acontecer nesse terceiro dia da nossa série sobre a paixão de Cristo. Nós já passamos por 2 dias aqui. Tivemos o domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e passamos também pela segunda-feira santa, ou segunda-feira da paixão, onde tivemos a purificação do templo e a maldição da figueira. Hoje, dia 3, na terça-feira santa, o templo se torna um campo de batalha. O Filho do Homem enfrenta os guardiões de uma religião estéril, como nós vimos na figura da figueira estéril, e ele revela com autoridade inigualável os mistérios do reino e o juízo iminente. Esse é um dia bem intenso na vida de Jesus. Vamos acompanhá-lo de perto, acompanhando assim os principais eventos deste dia. E o que Jesus faz na terça-feira da paixão? Nós podemos resumir esse dia em 3 ou 4 pontos. O primeiro é o confronto no templo com os líderes religiosos, e aí ele parte em seguida fazendo uma sessão de parábolas sobre parábolas de juízo contra aquela liderança, e ele faz também um juízo sobre Jerusalém e termina ao entardecer com o discurso que chamamos o discurso escatológico, o discurso sobre as coisas futuras. Passaremos agora à estrutura desse dia e às fontes bíblicas. Terça-feira, como disse, é um dos dias mais intensos da semana em termos de conteúdo. Jesus faz e diz muita coisa neste dia. O local dos acontecimentos, nós já sabemos, é o Templo de Jerusalém, onde Jesus ensina, responde perguntas, participa de debates, confronta os líderes religiosos. Todas essas coisas estão acontecendo durante o dia no Templo de Jerusalém. Os evangelhos sinóticos, depois nós explicaremos em outro vídeo por que é sinóticos, oferecem vasto material para as coisas que nós iremos apresentar neste terceiro vídeo. As referências são as seguintes: Mateus 21, 20 a 25, 46, Marcos capítulo 11, versículo 20 ao capítulo 13, versículo 37, e Lucas capítulo 20, versículo 1 a 21, 36. Logo de entrada, passo a apresentar o confronto de Jesus com os líderes religiosos. Lembrem-se, ao entardecer da segunda-feira, Jesus retira-se para o Monte das Oliveiras, ou para a região de Betânia, para a casa de Lázaro, e agora ele passa a noite, e agora, ao amanhecer do dia, está retornando a Jerusalém. E após ver a figueira seca, como vimos ontem, Marcos 11, do 20 ao 25, Jesus volta ao templo. Para a lição da figueira, volte no vídeo anterior e você vai entender bem esse retorno de Jesus depois de ver com os seus discípulos essa figueira que secou até as raízes. É uma lição para a liderança religiosa judaica. Depois que ele passa e vê a figueira seca, então, ele chega ao templo e agora é o momento do confronto. A autoridade de Jesus, então, é desafiada. Com que autoridade fazes estas coisas? Eles perguntam a Jesus. Isso está em Marcos 11, 28. Eles estão ali já, ali já com os nervos já bem aflorados, e eles fazem essa pergunta a Jesus. Com que autoridade você está fazendo essas coisas nessa semana? Jesus responde com uma pergunta sobre João Batista. E essa pergunta que Jesus vai colocar em forma de resposta revela 2 coisas sobre aquela liderança ali. Revela a sua hipocrisia e o seu medo. Por um lado, eles são hipócritas, por outro, eles são medrosos. Quando Jesus diz assim: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? As autoridades que perguntaram sobre a autoridade de Jesus para fazer aquelas coisas têm uma pequena reunião ali e ali eles conversam o seguinte: se nós dissermos que o batismo de João é dos céus, ele vai perguntar: por que vocês não creram?
E se nós dissermos que o batismo é dos homens, nós tememos o povo, porque tememos ser apedrejados pelo povo, porque o povo acredita que João é um profeta. Então, tendo esses dois lados bem debatidos entre eles, eles dizem o seguinte: nós não sabemos. Só que isso é hipocrisia, porque eles sabiam sim. Eles não vão dizer porque tem medo do povo. Então Jesus aqui não descobre, ele revela a hipocrisia e o medo dos líderes religiosos. Jesus então diz: eu também não digo com que autoridade estou fazendo essas coisas nesta semana. E então eles passam a um segundo passo, uma série de armadilhas teológicas contra Jesus, para ver se pegam Jesus em alguma palavra. Então, eles fazem muitas coisas ali para pegar Jesus, eu vou destacar aqui somente três. A questão do imposto a César, a ressurreição, a questão da ressurreição e a questão sobre a lei de Deus, sobre o maior mandamento na lei. A questão sobre o imposto a César é Mateus 22, do 15 ao 22. Jesus ensina sobre o dever civil e a soberania divina. Eles chegam para Jesus, nesse meio tempo, e dizem assim: mestre, eles se dirigem a Jesus, é certo pagar o tributo a César ou não? Eles estão querendo pegar Jesus nessa questão. Só que Jesus, ele diz o seguinte: ele pede uma daquelas moedas e olha ali a sua inscrição e a imagem que está contida naquela moeda e pergunta: de quem é essa moeda, essa imagem e essa inscrição? E dizem: é de César. Jesus então diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus estava dizendo ali que, tanto quanto possível, nós devemos cumprir o nosso dever civil como bons cristãos, como bons discípulos de Jesus Cristo e como bons servos de Deus da melhor forma possível. E sabendo que esse nosso dever cristão e civil diante da sociedade está debaixo da soberania de Deus, porque Deus, ele é quem governa todos os eventos. Neste sentido, nós devemos então dar ao mundo civil o que é do mundo civil e dar a Deus o que é de Deus. Nós devemos viver neste mundo à luz da soberania de Deus. Passada essa questão, eles vão a um segundo passo. Como os que estão debatendo neste momento com Jesus são os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, então eles vão a Jesus com a questão sobre a ressurreição para ver se pegam ele nessa questão. Então, a referência é Mateus 22, 23 ao 33. Eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, uma mulher casou-se e o seu marido morreu. O seu irmão veio e casou com ela para suscitar descendência ao falecido. Esse também morreu. Veio um terceiro e casou com ela, e assim foi até o sétimo. Depois a mulher morreu. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Quem será o marido dela na ressurreição? Com certeza, esses homens já tinham pegado muita gente com essa questão e já tinha deixado muita gente sem resposta. O que não é o caso aqui com Jesus. Ele dá uma bela resposta àquelas autoridades. E a sua resposta é na linha de afirmar a ressurreição contra os saduceus. Jesus então diz assim: vocês se perdem porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, no céu, não existe casamento. Nem se casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos do céu. E quanto à ressurreição, vocês não têm lido o que se diz a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, porque para Deus todos vivem. Ou seja, Jesus diz que para Deus todos estão vivendo e Deus é Deus dos vivos. Os fariseus estão ali perto e acham muito boa essa resposta de Jesus aos saduceus, porque essas duas classes religiosas judaicas, elas tinham um atrito entre si. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição. Um desses fariseus que estava ali, ouvindo toda essa conversa, chega para Jesus com o objetivo de pô-lo à prova e lhe faz uma pergunta sobre a lei. Ele pergunta qual é o maior mandamento na lei. Jesus responde a essa questão de maneira brilhante. Ele faz um resumo de toda a lei em 2 mandamentos. O amor a Deus e ao próximo é a essência de toda a lei. Esses 3 passos aqui das autoridades religiosas contra Jesus têm o objetivo de pegar Jesus em alguma coisa, ou na questão da lei, ou na questão da ordem civil, ou em algum mandamento. Mas como vimos, Jesus respondeu muito bem a todas essas indagações. Na sequência, ele faz uma grande sessão sobre
o juízo que ele vai aplicar àquelas autoridades religiosas. E ele faz isso através de parábolas. São muitas as parábolas de juízo, mas eu separei aqui, para os propósitos desse terceiro dia, 3 momentos especiais. Jesus passa agora então a contar parábolas que expõem e condenam a liderança religiosa. 3 merecem destaques aqui: a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas do rei. Vamos começar com a primeira. E olha como Jesus julga aquela geração. Jesus começa a contar uma parábola sobre 2 filhos. É Mateus 21, 28 ao 32. E o seu ponto aqui é que obediência verdadeira não é verbal, mas é prática. Um pai tem 2 filhos. Chega para o primeiro e diz assim: filho, vá trabalhar na minha vinha. E o filho diz: sim, meu pai, eu vou. Mas não foi. O pai então vai ao segundo e lhe faz a mesma pergunta: filho, vá trabalhar hoje na minha vinha? E o filho lhe diz: não vou, meu pai, mas foi. Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? E a resposta deles é certa, a resposta deles é a seguinte: com certeza o segundo, que disse que não ia, mas foi. Então Jesus diz: muito bem, a obediência verdadeira não é de boca, não é a obediência verbal, mas é a prática. O segundo filho, mesmo dizendo que não ia, fez a vontade do pai, porque depois arrependeu-se e foi. Essa é uma parábola que pegou muito bem referência àquelas autoridades religiosas. Ele segue com a parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33 ao 46. E essa parábola é uma profecia clara sobre a rejeição do filho pelas autoridades religiosas e sobre o julgamento de Jesus a Israel. A história é a seguinte: um certo dono de propriedades tinha uma propriedade ali em algum lugar, contratou alguns funcionários, os lavradores, para tomarem conta da terra e se ausentou da região. Um bom tempo depois, ele manda algumas pessoas para colher o fruto da terra. E as pessoas que tinham ficado responsáveis por lavrar a terra, elas respondem negativamente a esses emissários do dono da terra. Depois ele manda mais alguns, e a resposta ainda é mais dura e mais cruel. Eles agridem aquelas pessoas e chegam até a matar alguns. E depois o dono da terra diz: então agora eu mandarei o meu filho, e eles, por respeito ao meu filho, eles vão considerar e vão responder de maneira mais branda. Ao contrário, eles tomam o filho, porque veem no filho uma possibilidade de perderem a terra, porque o filho é o herdeiro, e eles dizem o seguinte: o filho é o herdeiro, ele vai tomar posse da terra, então nós temos que dar um jeito aqui na questão. Então eles tomam o filho e matam o próprio filho. Com essa parábola, Jesus está querendo dizer o seguinte: Deus mandou o profeta a vocês, a todos eles vocês mataram. Por fim, ele mandou o filho, e Jesus estava ali diante deles. E o que eles irão fazer daqui a alguns dias, na sexta-feira? Eles irão matá-lo. Então, essa é uma parábola que diz que eles estão rejeitando Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, Deus está julgando Israel. E aí nós vamos agora para um terceiro momento. Jesus segue a parábola das bodas do rei. Mateus 22, do 1 ao 14. Essa parábola ensina um chamado universal e a exigência de santidade. Isso diante daquela sociedade judaica que era um pouco exclusivista. Isso aqui foi uma parábola que encaixou muito bem ali naquele tempo. Jesus conta aqui ali: um rei deu uma festa e fez um primeiro convite. As pessoas rejeitam o primeiro convite. Ele faz um segundo. As pessoas rejeitam também, colocando alguns pretextos. Jesus diz que o rei manda convidar a todos, então, sem exceção, para que a festa não fique vazia. Ali no meio da festa, então, há um caso aqui curioso. É um convidado que não está com as roupas apropriadas para aquele momento. Quando o dono da festa chega ali no momento, no meio do povo, ele nota essa pessoa que não está trajando ali roupas apropriadas e manda excluí-lo daquela festa. E a um lugar, recolher aquela pessoa a um lugar de sofrimento, onde há choro e ranger de dentes. É uma parábola de juízo que nos mostra que a liderança religiosa será removida da condução do templo. O elemento comum entre essas 3 parábolas é que o reino será tirado dos infiéis, no caso aqui a liderança religiosa judaica, e dado a um povo que dê frutos. Você encontra isso em Mateus 21, 43. Essa é a função dessas 3 parábolas de juízo que Jesus está dizendo aqui. O reino será tirado deles e dado a um povo que saiba cuidar. Passo agora a outro momento importante dessa terça-feira da paixão. É o discurso de Jesus
contra outra categoria religiosa, os fariseus. Aqui nós temos um discurso pesado, é Mateus 23. Jesus faz um discurso ali de denúncia contra os escribas e os fariseus. Ai de vós, diz ele, escribas e fariseus hipócritas. Ele repete isso 7 vezes em Mateus 23, 7 vezes ou mais. Os pontos principais da denúncia de Jesus ali são os seguintes: o legalismo vazio, a ostentação religiosa, rejeição aos profetas e a cegueira espiritual deles. É uma denúncia maravilhosa que Jesus faz ali, maravilhosa e ao mesmo tempo pesada. Eu te convido a ler Mateus 23 e você ficará chocado. O que fazer depois disso, além de lamentar? É o que Jesus faz na sequência. Ele faz um lamento sobre Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, diz ele, e não quiseste. Mateus 23, 37 a 39. Qual a conclusão das palavras de Jesus aqui? É uma conclusão dura, mas é uma só. O templo será deixado deserto. Diante de todo aquele contexto, a condução do templo pelas autoridades religiosas, da maneira que está indo, só há uma coisa para acontecer ali. Daquela maneira, o templo vai dar em ruína. O templo será deixado deserto. Passaremos agora ao último momento aqui dessa terça-feira. É o discurso escatológico de Jesus, o discurso que ele faz sobre as últimas coisas. A hora já vai se adiantando. Ao cair da tarde, então, Jesus agora está saindo do templo. Os discípulos ali ficam tomados de admiração. Olhando as construções, eles dizem: Mestre, que pedras, que construções, que coisas belíssimas. Mateus 24, do 1 ao 2. Diante disso, Jesus diz a eles que ali não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É uma profecia contra o templo. Lembrem-se, ficará deserto, ficará desolado. E essa profecia se referia à destruição do templo. Como nós sabemos historicamente, em 70, os romanos vieram, tomaram a cidade, fizeram um cerco, tomaram a cidade, destruíram o templo e queimaram o templo. Não ficou realmente pedra sobre pedra ali. Eles vão saindo e Jesus vai falando dessas coisas. No Monte das Oliveiras, a leste do templo, Jesus então começa a proferir o seu discurso profético. A gente não vai abordar o discurso, só vamos citar os pontos principais. O seu discurso aborda os sinais do fim, a tribulação e a segunda vinda. Jesus então finaliza o sermão contando 3 parábolas de exortação à vigilância. São elas a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e os bodes. Nós não vamos nos deter nelas porque o tempo não permite. Só observar alguns pontos. A parábola das virgens, das 10 virgens, chama-nos a atenção para o fato de que nós devemos estar preparados para o retorno de Jesus. Como as 5 virgens prudentes, devemos estar preparados, devemos estar com as nossas lâmpadas acesas para a qualquer momento, quando o noivo chegar, nós estarmos preparados. A segunda parábola é a dos talentos. É uma exortação à fidelidade. Jesus nos confia talentos, nós devemos empregá-los com fidelidade, com honestidade, sem roubarmos o nosso mestre, sem nos omitirmos frente aos dons que temos recebido, para que quando Jesus, nosso rei, voltar, nós possamos nos apresentar diante dele como servos fiéis. E ele finaliza com a parábola das ovelhas e dos bodes. Haverá uma separação de pessoas, as que são do reino dos céus e as que não fazem parte dele. Queria concluir chamando-nos a uma reflexão. A terça-feira é o ápice do ensino público de Jesus antes da cruz. Ele nos chama então à fidelidade, nos chama a dar frutos e nos chama, em último lugar, a uma vigilância e a um preparo diante do retorno do rei. Algumas perguntas para refletir. Nós estamos ouvindo e obedecendo ao Senhor com fé verdadeira? Estamos preparados para o retorno daquele que julga com justiça? Essas são as implicações desse terceiro dia. Encerro convidando você para acompanhar o restante da série. Na quarta-feira, os bastidores da traição começam a se movimentar silenciosamente, enquanto uma mulher anônima realiza um ato profético inesquecível em referência à pessoa de Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo o que chamou mais a sua atenção nessa terça-feira da paixão e eu peço que você reflita sobre esse importante dia da vida de Jesus na última semana de sua vida. Até mais.